Boa noite a todos. Eu me chamo Silas Jerônimo. Moro na cidade de Pedro Velho, no estado do Rio Grande do Norte. Irei contar hoje um relato assustador, mas não aconteceu comigo. Aconteceu com uma amiga chamada Safira, que mora na mesma cidade que eu. Bom, vamos para o relato. Numa tarde em que Safira estava sozinha em casa, por saída do seu avô, sua avó e sua tia, estava ela assistindo televisão na sala, onde tem uma grande janela. Ela estava atenciosamente olhando para a televisão, mas ouvia e via por canto de olho um vulto passando naquela janela. Dizia ela ser de cabelo preto e de vestes brancas. Ela sentiu curiosidade de olhar naquele corredor. Quando passou pela mesa, viu que em cima tinha um copo de alumínio, que foi o lugar onde passava aquele vulto, mas não viu nada e voltou a assistir. Foi quando no mesmo lugar, novamente passou aquele vulto e também ouvia barulhos. Ela estava entretida na televisão, mas de tanto aquilo passar, novamente ela teve curiosidade. A Safira colocou o controle no sofá e ficou com a televisão ligada. Eu fui olhar outra vez. Quando chegou na mesma mesa que ela tinha passado há alguns minutos atrás, lá não estava o copo. O copo de alumínio estava no chão, como se alguém tivesse derrubado, lembrando que não tinha ninguém em casa. Ela, quando viu aquilo, ficou surpresa e assustada, tentando pensar em outra forma do que poderia ter sido aquilo. Checou por alguns lugares e voltou para a sala. E, surpreendentemente, o controle estava no chão e a televisão estava desligada. Depois de algum tempo, um pouco mais tarde, ela foi sair com alguns amigos e passou pelo beco e foi tirar uma selfie, sendo que seus amigos estavam a esperando lá fora. E ela foi depressa e sem olhar a foto, só quando voltou que foi olhar a foto que tinha tirado. E no fundo estava um homem, da mesma forma que ela falou, da forma que deixa qualquer um com medo. Eu tava sentada nesse sofá e a televisão não era essa. A televisão era essa daqui, ó. Calma aí. A televisão era essa daqui, ó. Aí, eu tava sentada naquele sofá e assistindo TV, né? Outra televisão, que a gente trocou. Aí, esse controle tava aqui, ó. Quando eu deixei ele aqui. E quando eu voltei, eu encontrei o controle aqui. E a televisão desligada. Sendo que eu deixei o controle aqui e a televisão ligada. E a janela que eu falei é essa janela aqui. Que eu vi isso passando desse lado pro outro, entendeu? Passando assim como se estivesse passando. E já na cozinha, pra você ver que é bem perto da sala, né? Aí, tinha um copo de alumínio, onde não tinha isso. O copo de alumínio tava assim. Vou usar isso aqui como referência, ó. Tem um copo de alumínio bem aqui, tá? E não tava ventando. Se tivesse ventando, o que ia fazer com o copo? Só ia fazer isso, entendeu? Não ia cair no chão. E onde eu encontrei o copo, quando eu voltei, o mesmo copo que tava em cima da mesa, o copo tava deitado aqui. E se ele mesmo tivesse caído, ele cairia assim, ó. Com medo de derrubar. Teria isso assim, ó. E o copo não rolava. Então, ó. E o beco também, ó como ele é. E foi bem aqui onde eu tirei a foto também, né? Se passar aqui, ó, dá pra ver, entendeu? Passando assim de um lado pro outro.
Boa noite, Sam. Eu me chamo Martônio. Moro em São Paulo, capital. Faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui. Já presenciei muita coisa sinistra no meu local de trabalho. Mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem. Apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia com um homem, só que tinha um corpo coberto de pelos, igual de um animal. Tudo aconteceu no ano de 2010. Na época eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã. E por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser afastado da cidade e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga a BR até o lugar onde trabalho. Pois bem, nesse condomínio tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno e os outros no período diurno. A gente está sempre conversando e trocando informações, pois eles sempre revezam nas guardas, já que aqui no portão sempre fica um, e logo depois vem outro. E foram eles que me contaram sobre aquele bicho. Lembro que era uma noite chuvosa, quando Carlos, um dos seguranças, me chamou para a gente conversar. E ali ficamos proseando um pouco. A gente ficou falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto do bicho. Ele me disse: Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio? Como sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, acreditei na hora em que ele me falou aquilo. Então respondi: não tô sabendo não. Ele então continuou falando: pois é, uns 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto e tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir. Eu ri e continuei conversando com o Carlos, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza pularia aquele muro com muita facilidade. E eu achava que não queria ver aquele bicho, mas para minha infelicidade, eu estava prestes a ver aquela criatura. Era por volta da meia-noite, quando um morador chegou no portão em desespero pedindo para entrar. Na mesma hora abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo e falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho de pé naquela estrada do condomínio e que ele era todo preto. Quando o bicho viu o carro do senhor, começou a correr atrás dele. Eu e o segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. Era a mesma descrição da criatura que os outros moradores tinham visto. E aquele bicho que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse encontro do senhor com o lobisomem que foram surgindo vários outros da tal fera. Mas nós que trabalhávamos lá, nunca vimos tal criatura. Até a noite em que tive que sair no meu carro para uma emergência. Era uma noite de quarta-feira para quinta, quando tudo aquilo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho como sempre. Já batia as 1 da madrugada, quando um morador chegou na guarita e me pediu um favor. Era para que eu fosse no centro com ele, pois o mesmo tinha esquecido seu carro no estacionamento do trabalho e queria pegar o seu carro, já que ele estava temendo que alguém o roubasse. Então deixei a portaria com o segurança e fui fazer esse favor para o morador. Na ida não notei nada de estranho na estrada do condomínio, mas foi na volta que vi aquele bicho. Eu levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro. Então fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar a minha ausência. Deixei ele lá e segui para o condomínio sozinho. Fui despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural.
Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada. Reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente. Aquela coisa era do tamanho de um homem alto. Parecia ter 2 metros. Tinha um corpo repleto de pelos. E o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. Fui seguindo com o carro bem lento. E foi quando passei do lado daquilo que eu percebi. Aquele era o lobisomem que todas as pessoas estavam vendo. Passei lentamente e olhei para a cara daquela criatura. A sua cabeça era grande, mas no formato da cabeça de gente, e não de lobo como dizem. Parecia que ele estava comendo algo, que não vi bem o que era, mas parecia ser um cachorro ou algum animal pequeno. Foi quando de repente aquele bicho olhou diretamente para mim. Assim que ele me viu, se levantou de uma vez e ficou de pé como uma pessoa. As suas pernas eram tortas em formato de S e muito grandes também, mas o seu rosto era como de gente, só que cheio de pelos. Ele tinha uma boca repleta de dentes afiados. Foi quando de uma vez o bicho se jogou no meu carro. A batida foi tão forte que balançou tudo, o que fez um grande amasso na lateral do meu carro. Então, para evitar o pior, acelerei e saí dali bem rápido. E ainda o vi correndo atrás de mim, mas talvez pelas luzes do condomínio, fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança, e ficamos ali só esperando o morador chegar, para ver se ele iria ver o bicho também. Mas o lobisomem era muito inteligente e se escondeu, pois o morador falou que não viu nada. Eu e o segurança ficamos ali em alerta, mas aquele bicho nunca mais apareceu. E se aparecia era somente de relance, para alguns poucos moradores. Tempos depois instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio e fizeram algumas outras construções perto daqui. E só depois disso que as aparições cessaram de vez, e ninguém nunca mais viu o lobisomem. Hoje sempre brincamos com as histórias da época, mas no dia do ocorrido eu fiquei com muito medo, ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guarita. Muitos duvidaram da minha história, mas eu sei o que vi naquela noite. E aquilo não era gente. Boa noite. Saudações inscritos e inscritas do canal Relatos do Sam. Venho por meio deste e-mail compartilhar um relato com vocês, que me foi contado pelo meu sogro. Uma história que aconteceu com a minha falecida avó, uma incrível mulher que não cheguei a conhecer, mas que colecionava diversos causos sobrenaturais, sendo o pior deles o do Saci, uma criatura que para mim não passava de uma lenda, e até pensava ser invenção das pessoas. Mas eu também vi um Saci, e me arrependo até hoje de não ter acreditado. Eu nunca estudei e não sou alfabetizado, mas graças a Deus pude dar a educação que não tive para os meus filhos, e é um deles que lhe escreve esse relato. Bom, moramos no interior de São Paulo, uma roça que fica a cerca de 10 quilômetros da cidade grande. Não muito longe daqui existia a casa dos meus avós, a dona Raimunda e o seu Valdir. Ambos casaram muito cedo, e nessa casinha tiveram seus 9 filhos, sendo que meu pai era o penúltimo desses. Muitos dos meus tios já se foram, mas os que ainda estão vivos confirmam a veracidade dessa história, que eu só vim saber quando vi um Saci.
Isso aconteceu em 1998. Eu tinha meus 21 anos de idade. Já era casado com a minha atual esposa e ainda não tinha filhos nesse tempo. A minha única preocupação era com uma criação de porcos e de cavalos que tinha, um dote que ganhei do meu sogro. Os meus avós já eram falecidos e não conheci nem a dona Raimunda e muito menos o seu Valdir, mas tinha ciência da sua existência e das grandes coisas que eles fizeram juntos, já que mesmo tendo poucas coisas, os dois nunca falharam na missão de pai e mãe. Pois bem, a vida ia seguindo tranquila, até que coisas muito estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as muitas panelas que caíam na cozinha. Era sempre logo depois do almoço. Caiu uma panela e a gente juntava. Mas logo depois outra panela caía também. A minha esposa até ficou assombrada achando ser coisa do além e que a casa era habitada por algum fantasma. Mas pensava eu ser coisa do vento, ou o jeito que ela guardava as panelas. Mas logo comecei a estranhar, depois que outras coisas começaram a acontecer com os meus animais. Certa vez eu tinha prendido os porcos no chiqueiro e coloquei um arame segurando a porta para que eles não fugissem. E quando menos esperava, os porcos estavam soltos, mas não tinha como, pois tinha ciência que havia fechado o chiqueiro e não tinha como eles terem fugido, ao menos que alguém fosse lá e abrisse a porta para eles. E isso se repetiu muitas e muitas vezes. Amarrava com arame, corda e até com uma corrente, mas mesmo assim os porcos conseguiam fugir. Comecei até a pensar que era gente que estaria fazendo tal coisa, e vigiei por várias e várias vezes, e então parou a fuga dos animais. Porém, algo pior estava por vir. Eu tinha um cercado com 4 cavalos. 2 eram do meu sogro, e os outros 2 eram meus. Eu deixava eles lá porque meu sogro não tinha lugar, e também porque era o único meio de transporte que a gente tinha naquele tempo. Mas os bichos começaram a adoecer. Não por doença, mas os cavalos apareciam pela manhã todos açoitados. Alguns pareciam até que eram mordidos. Ali no momento pensei ser uma pessoa e tomei a iniciativa de começar a vigiar, para ver se encontrava o responsável daquilo tudo. Talvez quem estivesse fazendo aquilo fosse o mesmo que abria a porteira dos porcos. E então comecei a vigiar, mas nada acontecia, mesmo ficando quase a noite inteira esperando alguém aparecer. E assim os dias foram seguindo, até a noite que eu vi o Saci. Era uma noite comum, assim como qualquer outra. Já tinha até desistido de vigiar para pegar o engraçadinho que estava mexendo com os meus cavalos. Mas nessa noite fui acordado pela minha esposa, que notou os cavalos alvoroçados e correndo lá no cercado. Assim que eu vi aquilo, o sangue ferveu. Peguei uma faca na cozinha e saí para fora. E com o bico de luz que tinha no quintal, deu para ver que tinha alguém no meio dos cavalos, correndo de um lado para o outro, e espantando os cavalos para que eles corressem ainda mais. Só aí percebi que enquanto faziam isso, eles se jogavam no cercado, causando assim as marcas daquilo que pensei ser os açoites. Porém, quando me aproximei do cercado, não vi a pessoa que corria no meio dos cavalos. Pulei o cercado e comecei a acalmá-los. Os animais estavam alvoroçados, mas não tinha ninguém ali. Olhei no fundo da casa, no chiqueiro dos porcos, e nem sinal de alguém. Então, quando tudo estava mais calmo, decidi voltar para tentar dormir. Porém, assim que dou as costas para o cercado dos cavalos, escuto uma risada. Não uma risada normal de pessoa. Parecia um demônio encarnado que estava ali, bem atrás de mim. Rapidamente me virei e consegui ver um senhor idoso, que estava encostado na cerca. Ele vestia uma calça branca surrada e tinha um gorro vermelho que se destacava em sua cabeça.
Como estava ali, só podia ter sido ele quem estava causando aquilo tudo. Logo fui me aproximando do homem e comecei a gritar. Então foi você, maldito, que está assustando os meus animais? Aquele senhor olhou para mim e tive a pior experiência da minha vida. Ele sumiu e senti um vento me empurrando pelas costas. E logo começou aquela risada macabra novamente, agora em diferentes pontos. Parecia que ele pulava e ria ao mesmo tempo. Desnorteado, só vi aquele vento me rodeando. Só depois que me deixou à beira da loucura, que tudo parou. Só fiquei sentindo aquele cheiro de fumo queimado e uma sensação estranha no corpo. Medo. Aquilo só podia ter sido algo do além. Pouco depois entrei para dentro de casa e contei do ocorrido para minha esposa, que por sua vez contou para o seu pai, o meu sogro. E foi ele que me relatou a antiga história dos meus avós. Segundo meu sogro, os meus avós sofreram com o mesmo mal que eu estava sofrendo. E o responsável daquilo tudo era um saci, sendo que eles viram 5 de uma única vez. Bom, isso aconteceu em meados de 1930. Minha avó tinha acabado de ganhar o primeiro filho, mas ela tinha um pequeno problema. Infelizmente não pôde amamentar o próprio filho. Ela não tinha leite no seio. Por isso foi preciso pedir ajuda à esposa do Demi, o pai do meu sogro, o avô da minha esposa. Dona Rosa, como era conhecida, tinha tido um filho pouco antes da minha avó e serviu como ama de leite para o seu filho, o meu tio, onde o amamentou até os seus 2 anos de idade. E nesses 2 anos ela presenciou os fatos macabros que aconteciam na casa da minha avó. Dona Rosa chegava na casa dos meus avós sempre cedo de manhã. Junto do seu filho ficava por algumas horas. Ia para casa e logo retornava no período da tarde. E sempre ouvia minha avó falando que tinha vários sacis naquela região e que eles corriam dentro de casa e faziam maior alvoroço com os animais. E eram 5 no total, sendo 3 pequenos e 2 já idosos. Claro que Dona Rosa não acreditou, porque, segundo ela, minha avó estava tendo devaneios por conta do parto. Porém, mal sabia ela que era tudo verdade. Um dia, procurando saber se tudo era real, Dona Rosa veio na casa da minha avó no meio-dia, já que, segundo ela, era nesse horário que o saci mais aparecia. Dona Rosa ficou lá do meio-dia até as 3 da tarde, e nada do tal saci aparecer, porque seu esposo estava perto de chegar da roça. Então ela se foi com um punhado de feijão que minha avó lhe deu. Porém, quando a Dona Rosa foi abrir a porteira para sair, sentiu alguém puxando a barra do seu vestido. Assustada, ela se virou e ficou olhando para os lados, mas não viu ninguém. Mas quando foi abrir a porteira e olhou para sua frente, ela viu que do outro lado estavam 3 meninos rindo. Eram pequenos, tinham olhos amarelados e cada um tinha um gorro na cabeça, bem vermelhinho. Eram os sacis. Assustada, ela soltou o feijão e correu de volta para a casa da minha avó. E lá ficou até o seu esposo chegar para lhe buscar. E foi essa a história que meu sogro me contou, onde 5 sacis atormentaram meus avós. Depois perguntei para o meu pai e também para alguns tios, que me confirmaram a mesma história. Inclusive, eles também viram os sacis. Ainda me disseram que se tivesse um ali pela região, provavelmente seria bem velhinho, dos tempos da minha avó. E claro que fui perturbado por mais algumas vezes pelo mesmo saci, até que num dia simplesmente tudo acabou. Sempre vi aquele mesmo senhor correndo de um lado para o outro, e ouvi a sua risada macabra rodeando a casa. Desde aquele tempo que comecei a acreditar nessas coisas, que antes eu não acreditava. Sei que pode ser estranho para alguns, e muitos podem até duvidar de mim, mas naquela noite eu vi um saci.
Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás, a única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira e que faz fronteira com o Paraguai. Algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho trauma de morar aqui. Ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira. Comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos, como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente, mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus, e nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada, mas não tinha nada ali, nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também, mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Me perguntei enquanto voltava. Mas assim que estou na porta do meu carro e olho lá para frente, vejo uma criatura a poucos metros de mim. Digo criatura, pois não tinha forma de animal, e muito menos de gente. Não sei explicar direito, pois aquilo estava agachado de trás do morro de barro, que separava a estrada do imenso descampado. Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora. Mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali.
Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo, e foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche e o meu pai falou que não devia ter saído do carro, mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro, e foi aquilo que quase me causou o acidente. A criatura pulou para tentar me pegar. Ainda contei essa mesma história para amigos e vizinhos, que espalharam o caso que assustou meu bairro por algum tempo, pois essa estrada fica próximo daqui, e muita gente também passa por lá, seja fazendo o mesmo que eu, ou para visitar parentes. Só que a história se perdeu, pois a única pessoa que viu a tal criatura fui eu. Então comecei a ser chamado de mentiroso. Pessoas ficaram tirando sarro da minha cara e logo esse fato caiu no esquecimento. E até preferi assim, pois é muito ruim contar algo que você não pode provar. Uma criatura que pula em cima de um carro e corre a mais de 80 quilômetros por hora, nem eu iria acreditar. Mas vi aquela criatura a poucos metros de mim e sabia que aquilo não era algo normal. Uma experiência que nunca esqueci. Até hoje tenho trauma dessas estradas. Olá, eu me chamo Roger, moro em São Luís, município de Roraima. Tenho uma jornada de trabalho bem cheia, pois sou gerente de uma loja. Mas sempre que posso vou fazer trilha com os amigos. E sempre vai eu, o Natan e o Júlio. Sempre vamos pelo sábado de manhã e só retornamos no finalzinho de tarde do domingo. Sempre levamos com a gente um cão de caça, o Rajado, pois caso a gente se perca na mata, ele pode ajudar a encontrar o caminho de casa. Mas um dia acabamos se perdendo e passei o maior susto da minha vida, algo que nunca mais quero passar. Era outubro de 2018. Eu tinha pegado uma folga de 5 dias e, como já era costume, chamei meus amigos para poder fazer trilha e desbravar as belezas da natureza. Eles aceitaram na mesma hora, e no sábado pela manhã, fomos nós 3 fazer nossa trilha. No começo a trilha foi tudo normal. Achamos algumas cachoeiras e paisagens lindas, e decidimos que iríamos acampar perto da onde tinha essas cachoeiras. Mas houve um imprevisto que mudou tudo. Era lá para as 4 horas da tarde, momento em que a gente já estava arrumando as barracas. Foi quando de repente o Rajado começou a latir reclamando de algo. A princípio achávamos que ele estivesse latindo para os pássaros ou coisas que poderiam ter ali. Só que do nada ele correu em disparada para dentro da mata. Eu ainda tentei segurá-lo, mas já era tarde. Ele sumiu dentro daquele mato e se perdeu. Como já estava perto de anoitecer, nós 3 fomos atrás dele, pois não era muito seguro deixar aquele cachorro sozinho no meio da mata durante a noite. Então fomos atrás dele. Chamávamos pelo Rajado, mas nada dele aparecer. Foi aí que tive a pior ideia da minha vida. Falei assim para os meus amigos: vamos se dividir, assim a gente pode cobrir uma área maior da mata. Natan, você vai pela direita, Júlio pela esquerda, e eu vou pelo centro. Lá na frente a gente se encontra. E para nós não se perder, a cada 10 minutos a gente dá um grito. A princípio a ideia era boa, só não contava que aquele ser ia aparecer ali. Então meus amigos aceitaram numa boa. Nos dividimos
e começamos a procurar pelo rajado. No início deu tudo certo, e quando um gritava, o outro logo respondia. Assim por diante, mas começamos a nos confundir, pois ouvíamos outros gritos vindos ali da mata. Aquilo fez com que a gente se perdesse, já que não sabíamos onde o outro estava, e nem onde a gente mesmo poderia estar. Foi uma gritaria muito grande, que durou até a noite. Naquelas horas já estávamos totalmente perdidos. Eu até andei bastante para ver se conseguia achar alguém, só que sem sucesso. Foi então que decidi parar, pois já estava muito cansado. Fiz uma fogueira para preparar uma comida para mim e ali mesmo fiquei esperando para ver se ia aparecer alguém. Então passou-se um tempo e ninguém apareceu. Quando deu assim por volta das 9 horas da noite, com medo de ser atacado por algum bicho daquela mata, resolvi subir em cima de uma árvore. Subi e me amarrei no alto de uma, e fiquei ali esperando. Foi quando comecei a escutar algo como um assobio, que foi ficando cada vez mais alto, até chegar bem perto de mim e logo parar. Escutando aquilo, achando que fosse alguém, falei assim: "Tem alguém aí?" E nunca mais vou esquecer daquilo que me respondeu, pois tinha a mesma voz que meu amigo, e respondeu do mesmo jeito que perguntei. "Tem alguém aí?" Falou aquilo na mata. A voz era idêntica à do Natan. Eu, confiante achando que era meu amigo, pulei da árvore e fiquei procurando por ele. Então falei outra vez: "Natan, tá aí? Ainda bem que te achei. Eu já estava ficando louco no meio dessa mata." Mas nada de obter uma resposta. Foi aí que começou uma movimentação estranha no meio do mato. Era como passos, até que começou uma correria em volta de mim. Parecia que aquilo vinha de todos os lados. E como se não bastasse isso, aquela coisa começou a gritar muito alto bem perto de mim. Com muito medo dessa criatura, me agachei e botei a mão na cabeça. E aquilo ficou a noite inteira correndo e gritando ao meu redor. E só foi parar quando já estava amanhecendo. Assim que vi os primeiros raios de sol, comecei a correr sem rumo. Corri até que achei uma clareira no meio da mata e fiquei andando pelos arredores. Não queria entrar na mata com aquilo que estava lá dentro. E quando foi assim mais ou menos perto do meio-dia, avistei os meus amigos de longe, e junto deles estava o rajado. E comecei a gritar pelos meus amigos. Depois de um tempo eles conseguiram me ver, e dei graças a Deus de tê-los achado. Então fui andando ao encontro deles, e assim que cheguei perto, fui logo falando. Passei pela pior experiência da minha vida. Tinha uma coisa na mata correndo e gritando ao meu redor. Aquilo passou a noite inteira assim, mas não fez nada comigo. Ainda cheguei a ouvir a voz do Natan, mas acho que ele não escutou a minha voz. Os meus amigos me olharam bem sério, então Júlio começou a falar. Ainda era dia quando achei o rajado. Logo depois que encontrei ele, fui na direção do Natan. Depois disso ainda tentamos ir atrás de ti, mas sem sucesso. Depois de tanto procurar, começamos a ouvir vários gritos e até perdemos a direção. Achávamos que era tu que estava perdido sozinho. Era muito grito, parecia ser mais de uma pessoa gritando. A gente ainda te procurou perto de anoitecer, mas quando chegou a noite, resolvemos parar e só continuar pela manhã. E não fomos atrás de tu durante a noite. Seja lá o que falou contigo na mata, não era o Natan. Eu já achava que aquilo era surreal demais para ter acontecido, mas depois que o Júlio me contou aquilo, fiquei com mais medo ainda do que aconteceu, pois eu estava sozinho na mata com aquela coisa ali, e mesmo assim ele não me fez mal, mas me assustou bastante. Você até imitou a voz do meu amigo, para poder me confundir. Eu não sabia o que era. Depois desse ocorrido macabro, quando a gente foi se situar, vimos que estávamos a cerca de 30 quilômetros da onde a gente tinha partido, que eram as cachoeiras. Tínhamos andado bastante e nem percebemos, mas por sorte nós três e o rajado saímos ilesos daquela mata sombria.
Após um tempo se passar, contei essa história para o meu falecido pai. Ele, que já era um homem de idade e conhecedor de muitas coisas, me falou uma coisa que me deixou com muito medo. Ele disse que tudo levava a crer que a criatura que me atacou na mata naquele dia só podia ter sido o caipora, ou se não o curupira, pois são eles os protetores da mata, e que só não me atacaram naquele dia porque não fiz nada de ruim. Só me deram um susto para sair de lá, e nada mais. Até hoje, sempre que conto essa história, o medo e os calafrios tomam conta do meu corpo. E sei que aquilo é real, sei que vive na mata e ainda está por lá, à espera de mais uma vítima. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.